Sobre o crescimento interior e a superação que não busca retorno, existe uma crença persistente de que a ausência, por si só, carrega poder. A ideia sugere que o afastamento, o silêncio e o desaparecimento seriam suficientes para instaurar reflexão, arrependimento ou reconhecimento tardio no outro. No entanto, quando observada sem ilusões, essa expectativa revela mais sobre quem se afasta do que sobre quem ficou. O mundo não pausa, as narrativas não se redesenham automaticamente. O tempo não carrega intenção moral. Quando o silêncio não é acompanhado por transformação, ele se torna apenas uma ausência neutra, desprovida de significado. Não comunica ruptura, apenas interrupção momentânea. Não produz deslocamento emocional, apenas distância. A vida segue, ajusta-se, reorganiza-se. A ausência sem mudança interna não cria vazio, cria continuidade sob outra forma. A raiz desse equívoco está na confusão entre afastar-se e seguir adiante. Afastar-se é um gesto externo. Seguir adiante é um estado interno. O primeiro pode ser encenado, o segundo exige reconstrução. Onde não há reconstrução, o afastamento se transforma em espera disfarçada, e a espera, ainda que silenciosa, mantém vínculos ativos. O apego que persiste sob a forma de expectativa silenciosa mantém a mente presa ao eixo da validação externa. Mesmo sem contato, a atenção continua orientada para aquilo que se tenta superar. Pensamentos retornam, hipóteses se formam, cenários são projetados. A ausência externa não corresponde a uma ausência interna. Nesse estado não há libertação, apenas adiamento. O crescimento interior começa quando a narrativa muda de lugar. Não quando se abandona o outro, mas quando se abandona a dependência da reação alheia. Trata-se de um deslocamento de centro, da confirmação externa para a sustentação interna. Esse movimento é silencioso, não performático e raramente imediato. Ele ocorre quando se reconhece que nenhum silêncio estratégico substitui a necessidade de amadurecimento real. Responsabilidade pessoal é o ponto de inflexão desse processo. Assumir que nada muda sem ação deliberada rompe a fantasia de que o tempo realizará o trabalho que foi evitado. O tempo apenas amplia estados já existentes. A estagnação prolongada não se dissolve, ela se solidifica. A evolução, por sua vez, exige esforço consciente, repetido e muitas vezes desconfortável. O amadurecimento autêntico não se expressa em gestos dramáticos, nem em declarações simbólicas. Ele se manifesta em escolhas silenciosas, na reorganização da rotina, na redefinição de prioridades, no abandono de hábitos mentais que perpetuam dependência. Trata-se de um trabalho interno que substitui a espera pela construção. Quando o foco se desloca da ausência percebida para a vida construída, a dinâmica muda de natureza. A energia antes dedicada à expectativa se converte em ação. Não como fuga, mas como substituição saudável. Onde antes havia atenção reativa, surge intenção criativa. Esse é o início da verdadeira superação. A ausência só se torna significativa quando representa algo novo e irreversível. Não quando serve como ferramenta, mas quando emerge como consequência. É percebida não porque foi ensaiada, mas porque o estado interno que a sustentava deixou de existir. Nesse ponto, o passado perde centralidade e se torna apenas um registro, não uma referência ativa. Existe uma diferença essencial entre interromper vínculos e dissolvê-los. Vínculos não se desfazem apenas pela distância física, mas pela perda de função emocional. Quando já não servem mais como fonte de identidade, segurança ou validação, eles se enfraquecem naturalmente. Esse enfraquecimento não é violento nem dramático, é gradual e definitivo. O progresso interno altera também a relação com o tempo. O passado deixa de ser um lugar de retorno e passa a ser um ponto superado.
O presente assume protagonismo porque passa a ser habitado com intenção. O futuro deixa de ser objeto de esperança e se transforma em campo de construção. Nesse estágio, a ideia de ser lembrado perde relevância. Não por desprezo, mas por inutilidade. O reconhecimento deixa de ser objetivo porque o eixo da vida já não gira em torno dele. O que importa é a coerência interna entre valores, ações e direção escolhida. A superação madura não é ressentida nem triunfalista. Não busca compensação simbólica, nem vitória moral. Ela é silenciosa porque não precisa provar nada. O foco não está em quem partiu ou ficou, mas no que foi reconstruído desde então. É nesse ponto que a ausência se torna plena. Não como estratégia, mas como consequência natural de alguém que reorganizou a própria vida a partir de outro centro. Não há cálculo, antecipação ou expectativa residual. Há continuidade, agora sustentada por autonomia. O crescimento interior redefine também a percepção de perda. O que antes parecia abandono passa a ser compreendido como liberação de energia. O que antes se interpretava como rejeição torna-se apenas um dado do passado, sem poder sobre as decisões presentes. A mente que amadurece deixa de revisitar incessantemente cenários que já não existem. Ela investe onde há retorno real. No corpo, no trabalho, no pensamento, na construção de sentido próprio. Esse investimento não visa compensação emocional, mas clareza existencial. A superação, então, deixa de ser reação ao outro e se torna a afirmação silenciosa de autonomia. Não se trata de esquecer, mas de não precisar mais recorrer. Não se trata de negar o que houve, mas de não depender disso para continuar. Ao final, não há inversão de papéis, nem reconfiguração de poder entre sujeitos. Há apenas alguém que atravessou a experiência, reorganizou a si mesmo e seguiu adiante com uma estrutura psíquica mais sólida. O outro deixa de ser referência não por indiferença forçada, mas por irrelevância natural. É assim que a ausência adquire densidade, não por ser percebida, mas por ser real. Não por provocar reação, mas por refletir uma transformação que já não exige confirmação externa. E quando a superação assume essa forma, ela deixa de ser um evento emocional e se torna um estado contínuo de maturidade, um estado em que o passado não precisa ser combatido, porque já não ocupa o centro, um estado em que a vida se orienta pela construção do que é próprio e não pela resposta ao que ficou para trás.